céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Senhor, amado Deus eterno Pai, neste momento te pedimos que o Senhor retire as escamas dos nossos olhos, nos permita, Pai, enxergar o detalhe na Tua palavra, Pai, que nos revela quem Tu és. Pai. Que o Senhor se faça presente essa noite, que o Senhor cresça e que eu diminua, que o Teu Espírito nos conduza a palavra e faça com que ela venha alcançar os nossos corações, Pai. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Os céus revelam a glória de Deus. E o firmamento não apenas anuncia, mas grita as obras que a mão de Deus tem feito durante gerações e gerações. Toda a criação, ela expressa a grandeza desse Deus. E isso é algo que nós já temos visto, que nós vimos anteriormente. Ao falar da criação, existem muitos ensinamentos e muitos detalhes que muitos nós já vimos em pregações anteriores aqui. Nós vimos que a variedade da criação de Deus em relação aos frutos, em relação às árvores, nada mais é também do que um capricho para nós. Quando Ele faz uma variedade de frutos, cada um com um sabor diferente, com um aroma diferente, sendo que Ele poderia ter feito um único fruto contendo todos os nutrientes e vitaminas. Mas Ele faz uma variedade para que nós pudéssemos desfrutar do sabor de cada um desse fruto, que possui um sabor único. Vimos também que, através da junção de legumes e vegetais e da diversidade de animais que nós temos, nós conseguimos fazer uma infinidade de receitas. E ao observar tudo isso na sua criação, eu não vejo uma necessidade disso, já que seria simplesmente para saciar a fome e para nos manter fortes, qualquer alimento bastaria. Nem que fosse um único fruto todos os dias, um único alimento todos os dias. Mas o nosso Deus é tão gracioso e tão misericordioso que Ele olha para nós com olhos de graça e amor e resolve nos oferecer uma variedade para que nós possamos degustar e agradecer a Ele por ter feito cada coisa com um sabor tão maravilhoso. Deus fez tudo em 6 dias, mesmo podendo também ter feito em um único dia. Também para nos ensinar a não ter ansiedade, a nos ensinar que cada coisa tem seu tempo. E nós podemos resolver as coisas tudo com calma, porque Ele já nos deu tempo para isso. E Ele descansou também no 7º dia, para nos ensinar a desfrutarmos, a relaxar. Vimos, inclusive na pregação sobre o recomeço, nós vimos que Deus não fez a sua criação perfeita de início. Mas nós vimos que Ele havia feito a sua criação e havia determinado um plano perfeito que Ele passou a executar após o reset da humanidade. Já que todos os dias Ele contemplava a sua criação e Ele apenas dizia: era bom e agradável assim, e não que era perfeito. Então, Ele faz a sua criação inicialmente boa e agradável, já sabendo da corrupção, já sabendo que Ele teria que inundar o mundo com águas, trazer o juízo. Mas ciente disso, do pecado, da corrupção, não só do homem, mas de toda a natureza, já que quando o homem cai no jardim, leva junto toda a natureza, já que até a terra é amaldiçoada pelo próprio Deus e passa até abrolhos e espinhos. Então, já ciente de tudo o que aconteceria, Ele cria então um plano perfeito. Isso é para nos mostrar que o começo das coisas não precisa ser perfeito. Basta começar. A execução é melhor do que a perfeição. Você não precisa estar pronto, estar preparado, estar altamente capacitado para começar a fazer a obra. Se Ele te ordenou que faça, isso basta. Mas você não vai fazer de qualquer jeito, mas você vai buscar fazer o seu melhor, de forma que seja bom e agradável a Ele. E é isso que nós aprendemos ao analisar um pouco da criação. E nessa série de pregações sobre Gênesis, nós falamos do poder de Deus, da importância da criação para nós e para a humanidade. Nós falamos do caráter criador desse Deus, e vimos que a natureza e a criação é a expressão desse caráter divino de Deus e a manifestação da sua natureza gloriosa e criativa.
E hoje nós iremos falar sobre detalhes. O Deus dos detalhes. Esse é o tema da nossa pregação de hoje. Enquanto eu estava estudando Gênesis capítulo 1, buscando entender do Senhor qual seria a mensagem que Ele queria que eu trouxesse para os irmãos, eu fiquei um pouco perdido e repetindo 5 capítulos, porque eu não consegui compreender por que foi feito dessa forma. Peço que os irmãos me acompanhem. Gênesis capítulo 1, verso 20 ao 25. Verso 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziam, conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia 5º. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Até aqui. Eu fiquei intrigado ao ler esses 5 versículos, porque eu não conseguia compreender por que Deus fez dessa forma. Porque Ele criou em 2 dias os animais. Por que Deus cria os animais aquáticos e as aves no dia 5º e só cria os animais terrestres no dia 6º? Ele não podia ter feito todos os animais em um único dia, já que se tratava de animais. Os mares, a terra, tudo Ele fez em um dia, mas os animais Ele dividiu em 2 dias. No primeiro fez os animais aquáticos e as aves. E no dia 6º, quer dizer, no 5º, os animais aquáticos e as aves, e no 6º, os animais terrestres. A resposta que eu consegui chegar foi: bom, porque Ele quis assim. A resposta é mais óbvia. E aí, isso não me contentou. Então eu li, reli e fui pesquisar. E depois de alguns longos minutos, meditando, lendo, pesquisando, não encontrando uma resposta adequada que me convencesse, eu percebi um detalhe interessante. Eu percebi que a criação, ela pode ser dividida especificamente em 3 etapas, sendo a primeira etapa os 3 primeiros dias, a segunda etapa os 3 dias seguintes e, por último, o dia neutro, o dia da criação. Então, vamos lá, vamos entender agora essa divisão que eu acabei percebendo, eu acredito que, melhor dizendo, que Deus me revelou. No primeiro dia da criação, Ele organiza os ambientes. Vejamos Gênesis 1, verso 3 ao verso 5. Nós sabemos que do verso 1 ao verso 3 Ele cria os céus e a terra. Ele dá início a toda essa criação. Mas do verso 3, Ele começa a organizar esse ambiente. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia 1º. Aqui, Deus criou o primeiro ambiente. Ou melhor, organizou o primeiro ambiente. A luz e as trevas. Gênesis, capítulo 1, do verso 14 ao 19, façamos também a leitura. 14 ao 19. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi, e fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite.
E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom. Foi a tarde e a manhã, o dia 15. No primeiro dia ele organizou a luz e as trevas. E no dia 4, ele criou os luminares que iriam ocupar aquele ambiente. No segundo dia, Gênesis 1, do verso 6 ao verso 8, nos diz: E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a separação. E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. Foi a tarde e a manhã, o dia seguinte. Aqui Deus criou o céu para separar as águas que ficariam acima das águas que ficariam abaixo. Logo, ele organiza dois ambientes, os céus e as águas. Já no versículo 20 ao 23, ele diz o seguinte: E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou todas as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e Deus os abençoou, dizendo: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves multipliquem-se na terra. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. Então ele criou os seres que iriam habitar os céus e as águas. E por último, verso 9 ao 12. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a face da terra, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. Aqui ele cria então a terra seca e a vegetação. Ele organiza o último ambiente. Ele organiza e dá forma a esse ambiente terrestre. Então, por isso que no verso 24 ao verso 27 é que ele cria os animais terrestres. Passamos a leitura então até o verso 27. Disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie. Gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi, e fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Deus cria os seres que iriam habitar a terra no sexto dia, tanto os animais terrestres quanto o homem e a mulher. Eu não sei se os irmãos perceberam os detalhes que essa passagem nos revelou. Nos 3 primeiros dias, Deus ele criou e organizou o ambiente. Da mesma forma que nós, antes de começarmos a habitar determinado ambiente, nós entramos, preparamos, limpamos e organizamos. Deus faz isso nos 3 primeiros dias. Ele cria e organiza todo o ambiente. E nos 3 dias seguintes, ele então começa a criar os seres que iriam habitar aquele ambiente. Então aqui nós vemos que o dia 1 é conjunto ao dia 4,
o dia 2 ao dia 5 e o dia 3 ao dia 6. Ele cria os luminares para a luz e trevas. Ele cria aves e peixes para os céus e para as águas, e animais terrestres e homens para a terra. Aqui nós vimos que a criação ela não foi feita de forma aleatória por Deus. Não foi somente porque ele quis que assim fosse, mas nos revela algo a mais. Mostra que não foi um caos, mostra que não foi de forma só por fazer, que assim ele quis. Não. Ao observarmos, nós vemos que nos mostra detalhes mais específicos sobre um Deus não somente criador, mas um Deus extremamente perfeito e detalhista. Um Deus que conduz cada coisa no seu devido tempo, que cria tudo com uma ordem exata. Ele podia ter feito os céus e ter criado os pássaros de início, ter feito a terra e ter criado o homem e os animais, ter feito os mares e as águas e já ter criado os animais terrestres. Já no primeiro dia, quando ele disse haja luz e houve luz, ele já poderia ter criado o sol, a lua e todos os outros astros. Mas ele não faz dessa forma. Ele cria primeiro todo o ambiente de habitação e de povoamento, para então ele criar vida e colocar cada um no seu devido. Gênesis 1 nos revela um Deus detalhista e perfeito, um Deus que faz tudo na sua devida ordem. Meus irmãos, os homens, com o intuito de compreender e de obter uma revelação a respeito de Deus, a respeito de quem Deus é, eles fazem inúmeras pesquisas, preparam textos e mais textos complexos para compreender um ponto a mais que seja a respeito de quem Deus é. E nesse amontoado de pesquisa, nesses anos dedicados a pesquisas profundas e complexas, a conclusão que eles chegam é que se eles tivessem observado mais a fundo o simples detalhe, eles teriam compreendido quem Deus era realmente. Após se prepararem em seus estudos para conhecer a Deus, após passarem noites em claro, tentando compreender as verdades das Escrituras, após lerem livros e mais livros, após escreverem livros e mais livros, participarem de workshops, de uma série de estudos bíblicos, de se juntarem com um grupo de pastores e teólogos para discutir a respeito de um ponto específico da natureza divina de Deus revelada a nós. Depois de tudo isso, vem Deus. E no detalhe mais simples, revela a sua grandeza. Vem Deus, no simples amém, revela quem Ele é. Numa simples frase, Deus revela que Ele é do início ao fim, o poder que Ele possui. Nas coisas simples, é lá que Deus está. Não foi quando, falando sobre Jó, não foi quando seus amigos se levantaram em defesa de Deus e começaram a fazer ali a sua defesa, começaram a anunciar que Jó estava errado, anunciar a respeito do pecado de Jó, que ele havia pecado contra Deus. Não foi quando eles criaram e falaram suas frases excelentes e mirabolantes e apontavam a grandeza de Deus. Não foi aí que Jó compreendeu quem Deus é. Não foi quando eles disseram que Jó estava errado, até porque Jó sabia que Jó não estava errado. Porque a Bíblia vai revelar que Jó não tinha pecados. Satanás chega na presença de Deus quando Deus fazia a reunião com seus filhos. Satanás chega na presença de Deus. Então Deus olha para ele e fala: vistes o meu servo Jó? Pergunta primeiro de onde vem e começa a se gabar de Jó para Satanás. Vistes o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, homem que me honra, homem perfeito. Queria eu ser elogiado pelo próprio Deus dessa forma, ser gabado por Deus dessa forma.
que Deus expõe Jó ali com orgulho. Isso mostra que Jó era um homem perfeito. E a Bíblia descreve que Jó era um homem que fazia sacrifícios e ofertas a Deus pelo perdão não só dos seus pecados, mas pelos pecados dos seus filhos. Até pecados que seus filhos poderiam ter cometidos e ele talvez não soubesse, ou que seus filhos nem percebessem que havia pecado. A Bíblia descreve Jó como um homem limpo. Então Jó não tinha pecado. Mas Satanás alega o quê? Se Jó não tivesse a vida e a riqueza que ele tem, ele teria pecado. Satanás chega para Deus e diz: é fácil ser fiel tendo tudo, indo contra o que ele fez. Porque ele, sendo anjo, estando na presença de Deus constantemente, não foi fiel. Então ele se contraria naquele momento, mas ele chega para Deus e diz: é fácil ser fiel tendo todas as coisas, tendo o seu favor, tendo riqueza, tendo uma família bem estruturada. Permita-me que eu toque nele. Então Deus permite. Satanás tira tudo de Jó. Tira seus filhos, seus bens, tira a sua saúde. Jó fica acamado, doente. E Jó não se volta contra Deus naquele momento. Seus amigos veem a defesa de Deus para dizer que era para Jó se arrepender e pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Mas Jó estava ciente de que não havia pecado diante de Deus. E que havia pedido perdão por toda e qualquer ofensa que ele poderia ter imaginado em fazer contra Deus. Seus amigos se reúnem como pessoas estudiosas e íntegras e começam a criar seus textos e expor seus argumentos de defesa a respeito de quem Deus era para fazer com que Jó entendesse quem Deus era. Mas foi quando Deus questionou a Jó. E aí ele começou a perceber que Deus era um Deus que fazia tudo conforme Deus quisesse. Foi ao entender que Deus era absoluto e que não precisava de um motivo específico para fazer o que ele quisesse fazer. Quando Deus questionou, quando Deus falou para ele: eu posso fazer o que eu quiser e eu fiz tudo. E quem és tu para me dizer o que eu devo ou o que eu não devo fazer? Então Jó percebe, nesse simples detalhe de que Deus é todo-poderoso, que faz tudo conforme a sua vontade. É então que ele passa a observar a Deus, passa a compreender mais sobre a natureza de Deus. É a ter esse detalhe revelado para ele, que ele passa então a deixar de só conhecer a Deus, de ouvir falar. Então ele solta aquela frase maravilhosa que muitos conhecem: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Foi dessa forma que eu me senti quando estava estudando em Gênesis capítulo 1. Antes eu só conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos se abriram, o teu Espírito abriu os meus olhos para entender e enxergar o Deus não só perfeito e poderoso, mas um Deus que se revela nos detalhes mais simples, nos detalhes que se passam despercebidos. Deus é um Deus que se revela nas coisas mais simples do nosso dia a dia. É um Deus que se revela no bom dia que nós damos ao próximo. Que às vezes é algo tão simples que nós fazemos, mas para aquela pessoa que estava angustiada, que estava se sentindo talvez excluída da sociedade, precisando de um bom dia para se sentir amada e para enxergar que Deus ainda se importava com ela. Aquele simples detalhe que nós fizemos sem nem perceber, para aquela pessoa foi uma revelação da natureza divina de Deus, do cuidado e do amor. O simples fato de chegarmos mais cedo e organizarmos um ambiente e posicionarmos um copo sobre a mesa, um detalhe tão simples. Talvez alguém chegue e olhe e fale: meu Deus, como Deus dá sabedoria ao homem para criar um ambiente, para organizar um ambiente de uma forma tão detalhada. É nas coisas mais simples do nosso dia. Mas nós, por nossa ignorância, insistimos em buscar Deus nas coisas mais complexas. A famosa história da pedra da esmeralda, onde eles acreditam que a pedra da esmeralda, onde tem o conhecimento do todo, precisa ser escrito, precisa ser estudada. Então, muitos olham para ela e dizem que nela contém toda a verdade, mas outros fazem textos, palavras e livros e mais livros para tentar compreender as simples palavras que está descrita numa pedra desse tamanho.
Assim somos nós. Temos a revelação de Deus, assim, da sua palavra. Temos detalhes e passagens específicas que nós poderíamos ler e pedir a revelação ao seu Espírito, e Ele assim nos daria. Porque na sua palavra vai dizer, pedi e dá-se-vos-á. Buscais e achareis. Mas nós vamos para uma série de livros e mais livros, para compreender a natureza de Deus, para compreender o poder de Deus, para compreender a forma que Ele se revela. A dureza do nosso coração não nos permite acreditar e aceitar que um Deus tão grande e tão poderoso pode ser um Deus tão simples. Mas Jesus Cristo, enquanto contava as suas parábolas, Ele olha para o Pai e dá graças. Ele diz, Pai, eu te dou graças, porque aos simples e aos pequeninos é dado a entender o reino dos céus. Ele fala assim, porque enquanto ele ministrava em parábolas, os simples compreendiam a glória de Deus, enquanto os estudados, os fariseus, os sacerdotes, não conseguiam compreender as palavras de Cristo. Ele achava que não passava de uma série de palavras aleatórias, de baboseiras ditas por um homem. Não conseguiram compreender o mistério revelado. Os simples seguiam a Cristo e enxergavam que Ele era o Filho de Deus. Mas aqueles que se achavam alguma coisa, olhavam para Cristo e diziam, esse não é o Filho de Deus. O Filho de Deus não pode vir dessa forma. Não pode ser filho de um carpinteiro. Pode de Nazaré vir alguma coisa boa? Eles olhavam para o Filho de Deus, aqueles que eles estavam esperando há muito tempo, simples, e eles não aceitavam que era Filho de Deus. Eles buscavam algo mais completo. Eles esperavam que Deus, que o Salvador, viesse com riquezas, viesse com um exército, viesse com um reino terrestre, viesse de uma forma complexa, de uma forma poderosa, e chega Cristo e se revela no mínimo detalhe. Um homem simples, nascido de uma mulher humilde. Deus não é um Deus de complexidade. Ele é um Deus da simplicidade, é um Deus de detalhes. E quando nós deixamos de observar esses detalhes, ou nos recusamos a ir mais a fundo nesses detalhes com o intuito de compreender a Deus, nós perdemos a oportunidade de ter um encontro com Ele. Pela dureza do nosso coração. É por isso que quando nos achegamos a Ele, quando estamos diante da Sua palavra, quando vamos ler, temos que pedir que Ele nos dê a revelação de quem Ele é. Mas acima de tudo, devemos pedir que Ele retire as escamas dos nossos olhos. Devemos pedir que o Seu Espírito nos faça enxergar quem Ele verdadeiramente é. Porque Cristo apareceu aos homens, apareceu aos seus, e os seus não os reconheceram. E ainda assim, após a sua morte e a sua ressurreição, Ele caminhou com os discípulos no caminho de Emaús, aqueles que andaram com Ele, que reconheceram, que viam a Ele como Filho de Deus aqui na terra. Estavam junto com Ele dia após dia, e após a sua ressurreição, estavam caminhando com Ele, mas não o reconheceram. Foi somente ao partir o pão que os seus olhos se abriram e eles puderam compreender que eles vieram o caminho inteiro, falando e estando na presença do próprio Deus. Foi então que eles perceberam que enquanto Cristo falava, o coração deles queimava. Foi então que eles foram perceber que aquele detalhe, o seu coração se queimando com as palavras de Cristo, era algo muito mais do que somente o conhecimento das palavras, mas era Cristo sendo ministrado no coração deles, era Cristo se revelando ao coração deles, e mesmo assim, a dureza do seu coração não os permitia acreditar que Cristo havia ressuscitado. E assim somos nós, da mesma forma. Se não pedirmos a Ele que abra os nossos olhos, que nos dê um entendimento da Sua palavra, que nos faça enxergar os detalhes da Sua revelação, iremos ler essa Bíblia, esse livro, que tem a Sua revelação, do início ao fim. Iremos ler, reler, meditar,
e não iremos compreender nada. Não porque ele não tem se revelado, mas sim porque os nossos olhos e o nosso coração estão fechados para os detalhes da sua revelação. E iremos continuar dedicando horas e horas a ler e a reler, e somente conhecer a Deus de ouvir falar, através do que o pastor, através do que o teólogo, através do que o profeta, do que o ministro tem anunciado sobre ele. E não iremos ter um encontro verdadeiramente com ele. Não iremos compreender quem ele é. Não iremos poder dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos. Eu acredito que é isso que nós, como cristãos, como pessoas que amam a Deus e que amam a sua revelação, buscamos. Uma revelação não através do que os homens dizem, uma revelação não através do que os homens viram, mas uma revelação através daquilo que nós queremos ver, através daquilo que Ele está nos mostrando. Esse que é o meu desejo, e acredito que seja o desejo dele, ter um encontro verdadeiramente com Deus, através da sua palavra, através das Escrituras. E eu garanto aos irmãos, se não ficarmos atentos aos detalhes da sua palavra, iremos perder coisas maravilhosas a respeito de Deus. Se eu não tivesse me questionado e ficado intrigado com o motivo pelo qual Deus criou os animais aquáticos e terrestres num dia, só criou os animais aquáticos e as aves num dia, só criou os animais terrestres de outro, tivesse deixado passar, tivesse dito somente, Deus fez assim porque Ele é Deus, eu teria perdido a revelação de que Ele é. Porque talvez para os irmãos seja uma coisa assim, Ele criou e organizou os espaços de um dia, e nos outros dias Ele criou os seres que iriam habitar, cada um referente ao dia da sua criação. Se um dia Ele separou os céus e a terra, os céus e as águas, era nítido que no outro dia Ele criasse os animais dos céus e os animais da água. Se um dia Ele organizou e criou a terra, era visível que Ele criasse o ambiente terrestre, ou era que Ele criasse os animais terrestres e ao homem iria habitar. Talvez pareça algo tão simples, mas para mim, que ainda não tinha percebido aquele detalhe, foi uma forma de Deus se revelar e gritar no meu coração a respeito de quem Ele é. Foi uma forma de dizer, Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora o Senhor abriu os meus olhos e eles passaram a ver quem Tu és. Eles passaram a ver que o Senhor não é somente um Deus criador e um Deus poderoso, mas um Deus detalhista, um Deus que se revela nos detalhes. Uma simples observação, uma coisa tão simples, uma coisa tão... não tem uma palavra específica no momento para dizer, mas uma coisa tão simples que poderia ser deixada de lado. Muitas vezes eu poderia olhar e dizer, é só um simples detalhe, não traz uma revelação a respeito de quem Deus é. Olhando isso daqui, eu não vou conseguir fazer com que os irmãos tenham um encontro com Deus, com que os irmãos vejam a Deus. Mas Deus me instigou e me confrontou através da sua palavra, para que eu entendesse que, da mesma forma que no simples detalhe Ele poderia me dar uma revelação nas coisas mais simples, e nas palavras, e nas pregações, nas mensagens, dos sermãos mais simples, Ele também poderia se revelar a cada um de uma forma específica, de uma forma diferente. Basta tão somente que cada um esteja disposto a entender e aceitar as verdades de Deus. Basta que cada um esteja disposto a não somente ouvir aqui e deixar aqui, mas ao chegar em casa, se perguntar a Deus o que Ele queria dizer ao coração de cada um assim. Qual foi o detalhe que muitas vezes foi deixado passar? Qual foi o detalhe que eu não podia enxergar de quem Tu és? Qual foi o detalhe que o Senhor revelou a mim, que eu não pude compreender naquele momento? Espírito Santo, traz a revelação ao meu coração nesse momento, porque eu não quero perder de te conhecer, de te enxergar, simplesmente porque era um detalhe. Amém? Glória a Deus.
Deus seja louvado. Deus é um Deus de detalhes. É um Deus que se revela nas coisas simples. Então vamos observar as coisas mais simples da vida com um olhar de complexidade. Com um olhar de tentar entender quem Deus é. Tentar entender qual revelação Ele traz para nós. As coisas simples mesmo. Através da natureza. Através da criação. Colossenses vai dizer que foi através de Cristo que nós podemos ver o homem, ou que nós podemos olhar para o homem e ver a Deus. Foi através do seu sacrifício que hoje eu posso olhar para a irmã Sandra, para a irmã Denise, para a irmã Eunice, para a Delma, para o irmão Samuel, para o irmão Normando, para a irmã Edivane, para os demais irmãos aqui presentes, enxergar a Cristo. Porque eu vou observar e vou dizer assim, vou me questionar, por que eu é assim? E aí eu vou começar os meus questionamentos, eu vou começar a observar que Deus o criou de uma forma tão perfeita, de uma forma tão estrutural, para revelar a sua glória. Porque a palavra vai dizer que a criação revela o Criador. A criação revela a grandeza de Deus. Salmos 19, verso 1. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras. A criação é a plena revelação de quem Deus é. É através de olhar para o homem, de olhar para a natureza, para as chuvas, olhar para a terra, para as plantas, para os animais, com olhos de tentar entender os aspectos e a revelação de Deus através de Deus, é que nós queremos passar a chegar a Deus de uma forma mais simples. E é assim também que nós iremos avançar no nível de relacionamento. Como nós já temos falado nessa série de pregações sobre Gênesis, é através da criação desse revela. A criação por completo revela a respeito desse Deus Criador. E se não pararmos para contemplar, para observar e para entender a criação, iremos também deixar de conhecer. Vamos se colocar em pé nesse momento para fazermos a oração final.
Daí vem a importância de nós falar. Muito obrigado, meu irmão, por ter acrescentado e enriquecido o sermão de hoje. Os irmãos, lembram as palavras do Pai, então no sentido para anunciar a palavra do Senhor até os estudantes de medicina, aquelas pessoas que acham que estão tendo conhecimento científico maior e não precisam do conhecimento bíblico. Nessa série de pregações sobre o tema, nós já abordamos esse assunto, falamos sobre essas teorias e essas ideologias que o mundo prega, e nós percebemos que realmente o livro de Gênesis é um livro que é muito complexo e muito rico em detalhes a respeito e rico em revelação divina desse Deus detalhista e perfeito. Então, se os irmãos quiserem rever, também as pregações vão estar lá no canal, no nosso canal no YouTube, então pode ficar à vontade. Eu peço perdão, irmão, é porque eu vou fazer a oração final para despedir alguns irmãos. Eu sei que o seu testemunho é edificante, eu vou querer sentar com o irmão para ouvir, mas me permita fazer a oração final. Vamos orar. Senhor, amado Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós louvamos o Senhor porque o Senhor é um Deus digno de louvor. Nós louvamos porque o Senhor é o digno de honra, um Deus digno de honra, de glória, de adoração. Nós bendizemos o teu nome, Senhor. Nós buscamos a tua face, buscamos uma revelação e uma compreensão a respeito de quem tu és. Porque a tua palavra vai dizer que a glória nossa, a glória dos reis, a glória do homem, é compreender a ti. A vida eterna é essa, conhecer a Deus ainda aqui na terra. Então é isso que nós buscamos, ter uma revelação de quem tu és ainda aqui. Te pedimos que o Senhor continue, Senhor, ministrando aos nossos corações as grandezas das coisas que tu tens feito e a grandeza do teu poder. Te pedimos que o Senhor continue ministrando aos nossos corações através dos detalhes da tua criação, dos detalhes de quem tu és.
abra os nossos olhos dia e noite, Pai. Abra os nossos olhos a todo instante, para que nós, a todo momento, venhamos estar atentos e sensíveis a enxergar os acontecimentos, a enxergar a criação e enxergar a Ti. Abre os nossos olhos. Espírito Santo, revela os nossos corações, dá entendimento, toca em nós, toca em nossos olhos e nos permita enxergar e contemplar quem Tu és. Nos permita, Pai, ter essa honra, esse privilégio de Te conhecer no nível mais profundo. Nos permita, Senhor, Te conhecer no nível além daquilo que nós já conhecemos e além daquilo que o homem revela. Fala aos nossos corações coisas que somente o Senhor e a Tua palavra poderiam falar, Pai. Ministra em nós, Pai, a todo instante. O Senhor tem liberdade para isso. E nós clamamos e buscamos que o Senhor faça isso, Pai. Nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Que a palavra, Senhor, não venha ser encerrada somente aqui, mas que Teu Espírito continue ministrando aos nossos corações, dia e noite, durante a semana, durante o mês, durante o ano, para que nós venhamos estar constantemente sensíveis de que a todo instante o Senhor pode falar aos nossos corações, através de tudo, de todos, através das coisas mais simples do dia. E nos permita, Pai, passar um dia sequer sem enxergar a Ti, sem ter um entendimento de quem Tu és. Senhor, leva-nos para casa, Senhor, debaixo de Tuas asas, esteja conosco, meu Deus, a todo instante. Nos encoraje, Senhor, a não somente buscar ter uma revelação de quem Tu és, mas também a expor a revelação que o Senhor nos deu, a expor aquilo que o Senhor nos entregou. Nos aqueça, Senhor, os nossos corações, para que assim como o irmão Edivaldo, Pai, sendo um homem simples, mas que tem um entendimento e uma revelação de quem Tu és, conseguiu falar a estudantes de medicina, as pessoas que estudam durante anos e acham que têm um entendimento avançado a respeito da ciência. Que nós não venhamos, Senhor, nos diminuir diante dessas pessoas, mas que venhamos ter coragem, através do Teu Espírito, para falar de coisas simples, porque o Senhor é um Deus simples, para confrontar a complexidade da ciência que eles tanto estudam. Que o Senhor aqueça os nossos corações, através das Tuas palavras, para que não venhamos, Pai, recuar diante da oportunidade de falar das riquezas que Tu és. Essa oração que nós fazemos a Ti, pedindo que o Teu Espírito abra os nossos olhos do nosso coração e introduza a palavra, Senhor, e toque, e queime dia após dia, para que nós venhamos esquecer, mas que venhamos todos os dias avançar em fé, avançar em conhecimento, avançar em graça e sabedoria da Tua revelação para nós. Essa oração que fazemos a Ti em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém e amém. Com oração silenciosa, nós estamos encerrados neste momento.